gravando e apresentando aí para vocês. Então, ó, a gente parou na parte aqui de entrada e saída, né? Uma introdução aqui na aula passada falando sobre como funciona o módulo de entrada e saída, o que eu tenho dentro dos dispositivos de entrada e saída, né? Essa representação é uma representação mais genérica, que não dá para a gente estudar todos os dispositivos de entrada e saída, mas essa representação aqui é uma genérica, porque a maioria dos dispositivos você vai ter esses elementos aí. E a gente parou aqui. Eu ia falar hoje das técnicas de entrada e saída, que são essas três. Né? Então, 3 representações aqui de como fazer entrada e saída. Essa primeira representação aqui, só já adiantando, é uma representação que foi usada no começo do uso dos computadores, dos dispositivos aí. Depois ela foi substituída por essas outras duas. Né? Mas ainda dependendo do tipo de sistema operacional, desculpa, dependendo do tipo de sistema operacional, pode ser que tenha algum computador que se adeque a essa técnica. Né? Qual que é a ideia da entrada e saída programada? Quando eu vou fazer uma tarefa de entrada e saída, que ele mostra, por exemplo, a impressão de uma cadeia de caracteres, né? Como se eu tivesse que imprimir essa cadeia de caracteres. Né? Eu tenho aqui a representação do sistema operacional, como se fosse o sistema operacional aqui na memória, aquela divisão entre espaço do usuário e espaço do núcleo, sendo que no espaço do usuário é à medida que o usuário está processando, armazenando algumas informações dos processos que estão rodando em cima do sistema operacional, vai ser salvo nesse pedaço do espaço do usuário. Quando ele precisa de alguma operação que é mais privilegiada, isso daí é salvo no espaço do núcleo. Então, por exemplo, a hora que ele manda imprimir uma página, isso daí é passado para dentro aqui do espaço do núcleo. Né? Por que passar para dentro do espaço do núcleo? Porque quem vai gerenciar essa impressão é o sistema operacional diretamente com os dispositivos de entrada e saída. Né? É como se o Word quer salvar alguma coisa, mas ele passa essa informação para o sistema operacional que vai tratar de lidar com a impressão da página, com a comunicação com esse dispositivo de entrada e saída. Então, por isso que é passado os dados aqui, a informação que você quer imprimir é armazenado no espaço do núcleo. Aí, à medida que os dados vão sendo impressos, esse próximo aqui vai avançando, né? Até você chegar ao momento que tudo desse próximo já foi impresso, já está representado aqui, né? Como a impressora, qualquer outro dispositivo de entrada e saída. É lerdo se eu comparar ao acesso à memória, a velocidade dos outros dispositivos. Então, eu vou gerenciando isso daí por meio aqui do espaço do núcleo. E a entrada e saída programada, aí o sistema operacional vai lidar com isso, mas o sistema operacional conversa com o processador. Né? Então é como se, na hora que eu quero salvar uma informação, eu estou imprimir uma informação, salvar também serve, né? Que é HD. Mas na hora que eu quero imprimir uma informação, eu estou executando o processo, né? E estou executando na CPU. A CPU vai mandar um sinal para o dispositivo de entrada e saída. E a CPU que tem o controle sobre esse dispositivo de entrada e saída. Então a CPU conhece o estado do dispositivo, por exemplo, se o dispositivo está ocupado, né, ou se ele está pronto para ser utilizado, ready. Então, ele conhece esse estado. Então, antes dele começar a imprimir, a CPU tem que, como se fosse, mandar uma pergunta para o dispositivo para ver se ele está pronto para ser utilizado. Se ele não estiver pronto, ele tem que aguardar o dispositivo ficar pronto. Além disso, a CPU também
tem controle sobre as leituras e escritas. Então, quando ela precisa fazer alguma solicitação de entrada e saída, a CPU que vai mandar isso daí. E vai transferir os dados também. Então, é como se eu mando imprimir um arquivo, né? Estou executando o Word, clico no botão para imprimir. Então, na hora que eu estou clicando no botão, quer dizer que eu estou executando esse processo. Se eu estou executando esse processo, ele está usando a CPU. Então, a CPU manda uma mensagem para o módulo, né? Para o módulo imprimir, para o módulo que gerencia a impressora, e ela fica esperando, né? Só que ela tem que ficar perguntando se a informação já finalizou. Não é como se eu tivesse aqui a CPU, para o lado de cá eu tenho a memória, aqui um módulo, fazer um Mzinho aqui só para falar que é o módulo, e aqui impressora. Ficou um I muito feio, hein? Vamos apagar. Era para ser um I, isso daqui. Então, aqui eu tenho a impressora. E na direita aqui, memória. Então, quando eu estou executando o Word estaria aqui sendo utilizado no processador, o processador que percebe que ele quer imprimir alguma coisa, né? Então, o processador manda essa informação, primeiro consultando, ver se a impressora está pronta, né? Se ela está ocupada, se ela está disponível, se eu já posso mandar uma impressão agora, ou se eu tenho que esperar ele finalizar alguma tarefa, e aí por diante. Depois ele manda um comando de leitura, que fala leitura escrita, mas é acessar o dispositivo, né? Como você tem dispositivo de entrada e saída, são leituras e escritas. E depois vai transferir os dados, né? Transferir os dados aqui para o módulo vai resolver esse trabalho, né? Então, a CPU mandou a informação aqui para o módulo falando imprime o arquivo X, o módulo vai se comunicar com a impressora aqui embaixo e vai imprimir o arquivo X. Só que a CPU tem que ficar vindo perguntando, depois que manda imprimir. Vem aqui no módulo e pergunta, terminou? Vem de novo aqui, terminou. Daqui a 5 segundos, vem aqui de novo e terminou. Então, a CPU precisa ficar consultando o estado do dispositivo, para ver se o que ele pediu, o que a CPU pediu para o módulo fazer, já finalizou ou não. Por isso que desperdiça tempo da CPU. A CPU manda imprimir um arquivo, enquanto ela está guardando, a CPU fica parada, sem fazer nada, né? Por isso, a ideia de desperdiçar tempo da CPU. Então, a CPU manda a tarefa para o módulo vai resolver junto com o dispositivo de entrada e saída. Mas a CPU tem que ficar periodicamente indo no módulo, consultar, ver se a operação que ela solicitou antes finalizou ou não. Aqui tem uma representação das três técnicas de como que acontece isso daí, né? Então, é emitido um comando para ler uma informação do módulo, né? No caso, para ver se o estado da impressora está pronto. Isso daí vai ser lido de um registrador, né? É como se ele salvasse isso daí, essa informação no registrador. Se não está pronto, ele volta para cima. Se está pronto, lê a palavra, ou seja, o dado que ele quer imprimir, grava isso na memória e tem que ficar consultando aqui, ó. Terminou? Não, volta lá para cima, vê se essa palavra está finalizada, essa gravação está finalizada. Quando terminar, finaliza. Outro exemplo aqui que pode dar, a hora que ele verifica o estado, travou a impressora. Erro, né? Aborta tudo aí que você não vai mais conseguir. Era para salvar um arquivo em disco e não tem espaço em disco. Erro, né? Então aqui, essa primeira representação aqui, ó, essa imagem tem para os 3 tipos, né? Aqui o programada, depois interrupção e o terceiro que é o acesso direto à memória. Então, o programada, eu passo a tarefa para o módulo vai resolver com o dispositivo, mas a CPU precisa ficar consultando toda hora, ver se acabou a operação ou não. Segundo tipo, entrada e saída usando interrupção. Então, mesma ideia. O processador emite um comando de entrada e saída para o módulo de entrada e saída. Depois que ele passa essa tarefa, a CPU
pode ficar fazendo outras coisas. Né? Então, CPU fica fazendo outras coisas depois que ela mandou a tarefa. De novo, representar essa imagem aqui. Era para ser um CPU isso daqui, dá para entender. Do lado de cá, memória, né? Fazer aqui ó, um módulo, aqui, um módulo de entrada e saída, e um módulo gerenciando a impressora aqui. O I aqui de impressora. Então, CPU passa a tarefa, faltou ligar aqui, né? CPU passa a tarefa para o módulo. Né? Imprime o arquivo X. Depois que ele passou essa tarefa, a CPU pode fazer outras coisas. Né? Pode ficar processando outra coisa que ele precisa fazer, executar outro processo e aí por diante. Fica processando aqui. Enquanto ela está processando aqui, o módulo de entrada e saída vai se comunicar com a impressora, vai falar, olha, eu tenho um arquivo para você imprimir. Né? Vai passar isso daí para a impressora, quando ela estiver pronta para imprimir, a impressora vai resolver essa tarefa de entrada e saída. Quando a impressora termina, volta essa informação, como se fosse um sinal para o módulo, ó, terminei. O módulo, quando ele percebe que a operação finalizou, o módulo vai interromper o processador. Então, o módulo, enquanto a CPU estava aqui processando outras coisas, né, a CPU manda o arquivo para imprimir, passa para o módulo que ele precisa fazer, enquanto isso está aqui, rodando, né, fazendo as linhas aqui, rabiscando, né, fazendo outras coisas. Enquanto isso, o módulo vai lá e vai resolver a impressão. Quando o módulo finalizar, quando finalizar a operação de entrada e saída, o módulo vai mandar uma mensagem aqui, ó, o que você me pediu finalizou. Então, esse interromperá o processo. Por que ele precisa interromper esse processo? É como se fosse para finalizar a operação. Às vezes você precisa executar alguma coisa, alguma operação, por mais simples que seja, para finalizar essa operação de entrada e saída. Aí, finalizando essa operação de entrada e saída, depois que o módulo interromper, o processador vai fazer essa tarefa aí, que ele precisa para finalizar a impressão, no caso, e retoma o que ele estava fazendo antes, retoma o processamento que ele estava executando. Aqui, a representação, essa imagem aqui, está controlada por interrupção. Então, CPU passa para o dispositivo de entrada e saída o comando, né, imprime alguma coisa. Enquanto isso, CPU faz alguma coisa. Quando acontecer a interrupção, seria essa representação aqui, ó, quando chega a interrupção, se chegou a interrupção, quer dizer que a operação de entrada e saída finalizou. Então ele vai ver se o dispositivo, se o módulo de entrada e saída está pronto, vai finalizar a operação lendo alguma palavra, guardar isso daí na memória e acabou. Então isso daí só acontece quando a interrupção chega, que seria a resposta do módulo falando, ó, o que você me pediu, eu finalizei. Aqui tem uma representação, deixa eu ver se eu aumento isso. Vou aumentar aqui um pouquinho, fica mais fácil. Tem uma representação pensando na execução dos programas. Né? Quando acontece essa interrupção aí, eu preciso executar uma parte diferente. Então, essa representação aqui é o processador. E do outro lado aqui, essa representação de tudo isso aqui, seria a memória. É como se, no processador, eu tenho aqui o que é chamado de registradores gerais, que é para armazenar informação, e eu tenho um registrador aqui que é chamado de contador do programa. Esse contador do programa indica a próxima tarefa que eu tenho que fazer. Então, do jeito que está inicialmente nessa imagem aqui, ó, a próxima instrução que ele tem que fazer é a próxima tarefa, por exemplo, que ele tem que fazer é a tarefa N+1. Se a próxima tarefa que ele tem que fazer, a tarefa que ele está executando no momento, né, pensando nessa imagem, se o contador do programa está com N+1 aqui, quer dizer que a próxima tarefa, vou colocar até aqui, próximo, a próxima é o N+1.
Só que se para a próxima ser o N mais 1, a atual é uma antes. Né? Então, o que o processador está fazendo agora, atualmente, seria ele está executando essa tarefa que está aqui na linha N. Depois da linha N, ele vai para N mais 1, seria a próxima, depois N mais 2, N mais 3, e aí por diante. Só que, antes dele começar a executar a próxima, que é o N mais 1, acontece que a instrução N é uma instrução para imprimir, né? Como se essa linha aqui em vermelho fosse uma tarefa que manda imprimir, manda fazer alguma coisa de entrada e saída. Então, o que ele tem que fazer? Em vez de continuar e ir para a próxima como sendo o N mais 1, ele tem que executar o que é chamado aqui de rotina de tratamento de interrupção. Para executar isso daqui, essa parte aqui de rotina seria como se fosse isso daqui faz a operação de entrada e saída. Né? Por quê? Para fazer a operação de entrada e saída, o processador ajuda ao repassar as informações para o módulo, ao disponibilizar o acesso aos dados que ele precisa para fazer essa operação de entrada e saída. Então aqui é a parte que a CPU ajuda o módulo no que ele precisa, como se fosse, se é a impressão, a CPU precisa passar esses dados para a impressão. Se é salvar o arquivo no disco, a CPU que vai passar esse arquivo, vai passar esses dados. Né? Então, em vez de que, de novo, eu estava executando a linha N, que é a atual, eu iria para a próxima, para o N mais 1. Mas o que ele vai fazer? Pegar todas essas informações em amarelo aqui, ó, que é o N mais 1, tudo que está salvo nesses registradores, que são memória, né, ele vai salvar numa memória temporária. Seria isso daqui. Por quê? Agora ele vai começar a executar a linha Y. Até rabisquei no lugar errado aqui. Porque a linha Y que resolve a operação de entrada e saída. Vai executar a linha Y, depois isso daqui, a terceira, a quarta, até chegar nessa etapa aqui, ó, que aqui ele chama de Y mais L. Então, quando ele finalizar essa operação agora aqui, ó, do Y mais L, ele volta para a próxima que ele tinha lá no começo, né, que era aquele que eu falei aqui. Aí ele carrega de novo tudo que estava salvo nessa memória temporária, que é chamado de pilha de controle, retoma o N mais 1, tanto que está a setinha aqui, ó, em vermelho, ó, essa que eu estou rabiscando agora, ele estava com Y mais L ali, mas ele vai retomar para o N mais 1. Tudo que ele jogou para cá, ó, que estava armazenado aqui, ele jogou na memória temporária, retoma para essa posição aqui, para continuar na posição N mais 1, que é o programa que o usuário estava fazendo. Então, aqui é a representação. O que acontece na memória, né? Então, cadê? Aqui eu tenho a representação da memória, né, nessas duas. O que acontece nos registradores, então, o que são os registradores? São essas memórias temporárias. Né? Então, eu tenho um registrador que é chamado contador do programa, o que são chamados aqui registradores gerais, e essas informações que são armazenadas no processador. Então, aqui é a ideia de o que acontece numa entrada e saída por interrupção. Certo? E o terceiro tipo, né, que é entrada e saída usando DMA. Né? Aqui ele fala só nesse primeiro slide aqui de DMA, ele fala o porquê usar DMA. No controlada por interrupção e no programada, a CPU precisa ficar trabalhando. Né? Qual que é a ideia? Se a CPU precisa ficar trabalhando, eu estou tirando o uso da CPU de outra tarefa que ela poderia fazer. Né? Então a ideia é usar o que é chamado aqui de DMA, que é acesso direto à memória, para tratar as solicitações de entrada e saída e deixar a CPU quieta, envolver o menos possível ela para a CPU continuar fazendo outras coisas. Né? Então o DMA, deixa eu ver se... acho que só tem DMA aqui, ó. Não sei se... acho que tem lá no começo. Né? Não.
Vocês têm aqui, acesso direto à memória. Tá? Vi só DMA ali para frente, ó, acesso direto à memória, né? Direct Memory Access. Então, o que é o acesso direto à memória? É um módulo, no caso, esse módulo é um hardware a mais para trabalhar com esses dispositivos de entrada e saída, né? E para trabalhar com esses dispositivos, esse hardware, no caso, que é o DMA, ele vai roubar o uso do barramento durante uma unidade de tempo para fazer uma troca entre entrada e saída e memória. Aí tem uma representação disso daí. Então, usando aí a ideia do DMA, você vai conectar o DMA, que é o seu dispositivo, em linhas de dados, lembra que eu comentei lá de barramento, né? BC, BD, BE, né? Barramento de controle, barramento de dados, barramento de endereços. Então você tem linha de dados, linha de endereços, e aqui são informações referentes ao controle. Quando eu quero requisitar alguma coisa, eu estou pedindo um uso do DMA. Quando eu quero fazer uma leitura, uma gravação, você está fazendo um controle, você está controlando o DMA. Então, por isso, isso daí vai envolver o barramento. Então, a operação, como que funciona o acesso direto à memória, né? CPU fala para o DMA, faz a leitura, por exemplo, para ler uma informação do disco, faz uma leitura do dispositivo X, a posição 0 até a posição 100. Então acaba gerando, sei lá, 1 giga de informação, quantidade de dados. Enquanto isso, a CPU vai ficar fazendo outras coisas. Do mesmo jeito que na entrada e saída por interrupção. Quando o DMA finalizar essa operação, o DMA que vai fazer a transferência quando essa operação finalizar. Então, quando finalizar a operação, ele vai mandar uma interrupção do mesmo jeito, só que nesse caso do DMA, eu não vou precisar fazer essa troca, né? O que é a troca? O que aconteceu aqui? Eu estava executando o programa do usuário, troquei para começar a executar esse programa aqui. Então, nesse caso, no DMA, eu não vou precisar fazer essa troca. O que vai acontecer é o que é chamado aqui de roubo de ciclo. Porque o DMA, como um todo, junto com o seu controlador, vai assumir o uso do barramento durante uma unidade de tempo para transferir o dado do DMA para a memória, né? A CPU não troca de contexto, é aquela representação que eu falei ali. Não existe a troca naquela imagem lá do N do N mais 1, que lá é só na entrada e saída por interrupção. Então, nesse roubo de ciclo, é como se eu pausasse a CPU durante uma unidade de tempo, para ela não fazer nada, né? Porque se ela não está fazendo nada, o DMA consegue usar o barramento. Então aqui fica mais fácil de representar isso daí. Uma ideia aqui de um único barramento, né? Ou seja, um único caminho de dados, que é essa representação, e o DMA separado, né? Que é essa representação. Você tem o DMA ali, os dispositivos de entrada e saída, por isso tem os 3 pontinhos, todos estão ligados no barramento, que é a linha. Então, vou colocar linhas aqui, ó, por exemplo, né? O processador fala para o DMA, eu quero salvar o disco, né? Então, essa operação aqui. Supor que o disco é isso. Marcar 1. O DMA vai responder para o processador. Aqui, 2. Depois que o DMA respondeu para o processador, o processador pode ficar fazendo outra tarefa. Aqui, 3. Fica fazendo, né? Por isso o loop aqui nessa setinha, vamos supor. Enquanto ele está fazendo outra tarefa, o DMA vai falar para o disco aqui, ó. Faz isso daqui, salva essa informação.
vai processar isso daqui, enquanto isso o processador lá na linha 3, essa seria a 4, né? Enquanto isso a representação 3, o processador está fazendo alguma outra coisa. Quando finalizar essa operação, volta para o DMA, aqui. O DMA vai avisar, ó, finalizei, pausa a sua tarefa aí um pouquinho. O que é pausar essa tarefa? Aqui, esse 3 aqui, coloquei como um ciclo, né? Mas esse 3 pode estar usando aqui, na memória. Ou seja, ele está usando esse caminho de dados aqui. Quando ele pausar esse uso do caminho de dados aqui, que seria isso, o dado que eu salvei, a confirmação, vai lá para a memória e vai usar esse caminho, né, para finalizar e jogar esse dado que estava lá, por exemplo, uma leitura de um dado do HD, ele vai jogar lá para a memória. Então isso que é a ideia de pausar essa operação aí para finalizar a operação de entrada e saída. Para fazer isso daí, a CPU precisa ser suspensa 2 vezes, que foi nessa seta aqui, ó, que eu avisei a CPU, né, mandei uma mensagem para ele, e depois quando ele fez a informação de jogar do DMA para a memória. Por isso, 2 vezes. Só que essa é uma configuração possível para o barramento, né, que eu posso ter outras. Né? Aqui ele fala já de DMA e entrada e saída integrados. Né? Então aqui eu já vou suspender só uma vez. Então, de novo, eu tenho aqui, o processador manda uma mensagem para o DMA, faz essa tarefa para mim. DMA confirma isso daí, beleza, vou fazer. Enquanto isso, o processador fica fazendo outras coisas aqui, e essas outras coisas podem envolver o processador tomar esse caminho em amarelo, transmitir alguma coisa lá para a memória RAM do outro lado, enquanto o processador está fazendo algumas coisas aqui. Enquanto isso, DMA vai lidar com a entrada e saída do disco. Quando a operação finalizar, vem uma mensagem para cá. O DMA se comunica com o processador, aí é nesse sentido aqui, ele não usa o caminho lá de cima, né? E fala, ó, finalizei a operação, pausa um pouquinho aí. Pausa essa operação e pausa a transmissão em amarelo. Por quê? Porque agora esse DMA quer transmitir alguma coisa nesse caminho da memória. Então, por isso, suspensa só uma vez nessa representação de um único barramento e o DMA e entrada e saída integrado. Mas ainda existe uma terceira representação aqui com o barramento de entrada e saída separado do barramento do sistema. Então, o barramento do sistema que vai ligar aqui, ó, né, memória, os controlador de DMA, né, o acesso direto à memória, com o processador. Nesse caso aqui, também vai demorar lá, por exemplo, também vai precisar suspender uma vez. Processador passa, quero fazer uma operação, DMA confirma para o processador. Enquanto isso, o processador fica fazendo outras coisas. Essas outras coisas podem envolver acessar memória usando o barramento do sistema. Então, está usando esse barramento. Quando finalizar, o DMA pediu para o entrada e saída aqui fazer o acesso ao dispositivo. Quando finalizar, volta e o dado que é para ser lido, por exemplo, está aqui no DMA. DMA manda uma mensagem para o processador, finalizei. Pausa um pouquinho. Pausou aqui porque ele quer usar esse caminho aqui, ó. E esse caminho, né, que eu estou rabiscando aqui mais forte, esse caminho, ele é compartilhado com o processador, né? Se ele está usando esse caminho aqui, o processador não vai conseguir mandar alguma coisa para a memória, por isso que tem que pausar isso daí. Esse daqui não era para estar aqui. Aqui tem uma representação que é um pouco mais avançada, relacionada lá com a arquitetura de computadores, que eu falo lá, que é aquela matéria que precisaria ser antes do sistema operacional, porque fala os pontos onde eu posso interromper o processador, né? Hoje eu vou, na hora que eu colocar aqueles arquivos lá no
do material da disciplina, eu vou excluir esse slide aqui, que já é bem mais específico para quem já teve a matéria lá, para explicar todos esses conceitos aqui, eu precisaria ter bem mais coisa. E se eu for explicar tudo que é isso daqui, já é só uma aula. Né? Depois eu vou tirar isso daqui. Então, relacionado com esses dispositivos, com esse acesso de entrada e saída aí, algumas camadas de software são envolvidas nessas transações. Né? Então você tem, por exemplo, lá embaixo eu teria o hardware, né, que é o acesso a esses dispositivos de entrada e saída. Um nível acima, né, pensando já em software daí, eu teria aqui os tratadores de interrupção, os drivers do dispositivo, o sistema operacional e, por fim, o nível do usuário, né? Word, Excel e aí por diante. Isso faz com que os tratadores de interrupção aqui, quando ele precisa fazer alguma operação, ele que vai entrar em contato com o hardware. Ou seja, ele que vai acessar, ele que vai falar para o processador, para um pouquinho aí que eu preciso fazer uma transferência do DMA para a memória. Quem faz isso daí é o tratador de interrupção. Tem ali mais para frente, mas o driver é para fazer essa conexão. Né? Comentei na outra aula aí que o driver faz a conexão do entrada e saída com os módulos de entrada e saída. Para quando você tem dispositivos, por exemplo, novos se comunicando com um módulo de entrada e saída que é mais velho. Né? Pensa lá. Tem dispositivo lançado esse ano, qualquer dispositivo de entrada e saída lançado esse ano, 2020, é bem provável que o módulo de entrada e saída de um computador mais antigo, sei lá, 2018 só, ele não consiga reconhecer o dispositivo novo. Para que eu faço daí? Faço com que o driver ensine para o módulo como usar o dispositivo novo. Né? Então, aqui que ele fala disso daí, dessa ideia do tratadores de interrupção. Aqui a outra representação do driver. Então, você tem lá no nível do usuário os programas, né? Mesma coisa que uma bolinha, né? Um processo, Word, Excel, PowerPoint, aí por diante. O resto do sistema operacional aqui em modo núcleo. Também em modo núcleo, driver da impressora, câmera de vídeo, CD e aí por diante. E a parte de hardware, que é o módulo de entrada e saída, você tem o controlador da impressora, controlador do CD, controlador do vídeo e aí por diante. Esse controlador que faz a representação, faz a ligação aqui, né? Ó, esses controladores aqui, que faz a ligação do driver em cima, com o dispositivo embaixo. E na representação disso daí, cada camada de software vai ser responsável por fazer uma tarefa. Né? Ou seja, no nível do usuário, eu só quero uma interface para simplificar a operação de imprimir. Eu só quero o desenho lá de uma impressora que eu clico nela e simplifica isso daí para mim. A hora que você chega no nível mais baixo, eu preciso fazer essa conexão, que é essa ligação aqui entre controlador e a ligação que o controlador faz entre o driver e o dispositivo, né? Que é essa representação aqui. No meio disso, eu tenho o controlador dos dispositivos. Né? Aqui, ó, por exemplo, ele fala lá, quando você está usando uma interface padrão ou não para o driver, né? Não sei se já viram algo relacionado a isso daí. Quando eu não estou usando uma interface padrão, seria, você está usando um driver genérico. Né? Então, uma hora o seu driver pode ser desse tipo, ele vai encaixar, né? Mas é no formato aí de quadradinho. Outro momento ele pode ser nesse formato de triângulo. Né? Tá encaixando. Né? Se você subir esses dados aí, ele vai encaixar, vai funcionar. Só que o ideal é que você tenha uma interface padrão, né? Todos quadradinhos, não, é retângulo aqui, ó, tudo retangular, por exemplo. Aí você está trabalhando com um driver mais específico, com um driver que já é direcionado para o dispositivo que você está usando aí no caso. E quando você vai fazer o acesso a esse dispositivo, também é utilizado o buffer. Né? Você lembra? Sempre que fala de buffer, você está falando de memória temporária.
Então, por exemplo, quando você está acessando aqui um dispositivo de entrada e saída, o modem, o processo que está executando aqui vai salvar a informação ou no espaço do usuário, ou nos dois espaços, né, ou fazendo cópias aqui até mais de uma vez para acessar esses dispositivos, acessar essa memória. Né? Tudo que você manda aí pela internet, que você está acessando, está salvo temporariamente em algum lugar. Né? Tanto que você consegue visualizar, por exemplo, quando eu estava falando lá de segurança, se você está usando um sniffer, que é um farejador de pacotes, você consegue ver os sites que as pessoas estão acessando pela sua internet. Né? Então você consegue visualizar isso daí por conta desses espaços, dessas informações armazenadas no buffer. Né? E também o software de entrada e saída que está rodando no espaço do usuário, ele vai ter várias camadas, né? Que é, por exemplo, lá, o processo do usuário é uma camada. Quando você fala lá do software independente do dispositivo, você tem outro. O driver, tratador de interrupção, até chegar aqui embaixo, no hardware. Né? Então a operação faz esse caminho aqui. Né? Chegou no hardware, que seria esse nível, o hardware vai trabalhar para depois dar uma resposta aqui para cima. Né? Então você manda o arquivo aqui salvar no disco, quando chegar no disco, vai salvar aqui embaixo, seria o hardware. O hardware, depois que ele terminar de salvar, vai mandar uma mensagem até essa mensagem chegar para o processo do usuário, confirmando que você salvou essa informação no disco. Né? Então aí, cada nível desses processos, desses softwares aqui, vai trabalhar de uma forma diferente. Sempre fazendo o papel aí para gerenciar a entrada e saída junto com o sistema operacional aí. E aqui entra na parte de disco já, ó. Falei que tem lá, vai falar de discos, mídias ópticas, né? CD, DVD, Blu-ray e aí por diante, fita, SSD e aí vai. Né? Mas, de novo, vamos dividir aqui para não ficar com um conteúdo tão... Não é tão diferente, né? Porque eu estava falando de disco, estava falando de entrada e saída, mas para não misturar tanta coisa. Então, na próxima vai falar de disco, aí acho que dá para falar de disco, CD e DVD. Não, na próxima vai falar só de disco, aí daqui uma semana, né, na segunda-feira da semana que vem, fala de CD, de mídias ópticas e aí vai, certo? Aqui, não tinha colocado lá a tarefa, mas outra simples aqui, ó. Olha lá, resumo da aula de hoje em um parágrafo aí, ó. Bem tranquilo aí, por enquanto. Então, não tinha colocado aqui. Entrada, saída, editar. Faço um resumo da aula de hoje em um parágrafo. Né? Só explicar esses conceitos aí relacionados com o que foi falado hoje. Certo? Bem de boa aí. Então, não coloquei outra coisa aqui, né? Se você olhar nesse tópico da aula de hoje, ó, não tem um arquivo aqui, né? Mas a gente começou a falar de entrada e saída na aula passada. Então, nesse tópico aqui, você tem os slides que tá aqui. Não coloquei na aula de hoje aí, vou tirar aqueles lá, ó, depois que eu vou colocar lá naquele material da disciplina, daí pode baixar por lá também. Beleza? Uma dúvida aí sobre o conteúdo de hoje? Só fazer um resuminho aí para falar desses conceitos. Certo? Então, finalizar aqui, ó.